A paz de Jesus permaneça em nossos corações. O nosso objetivo hoje é mostrar para vocês o trabalho feito pelo missionário, o médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes, para a implantação do Espiritismo Evangélico aqui nas terras do Cruzeiro, no Brasil. Vamos inicialmente nos reportar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos apresentou cerca de 49 parábolas. O objetivo de suas parábolas era falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante, assim é que quase sempre ele começava as suas parábolas. Foi necessário Jesus apresentar várias parábolas diferentes para focar o mesmo tema, que é a da realidade do reino de Deus em nós e da necessidade da nossa busca, da nossa transformação, da nossa evolução para encontrarmos esse reino de Deus. E depois desse esforço de fixação da mensagem de Jesus na terra, cabia aos apóstolos e bem como aos discípulos continuarem nesse trabalho de fixar a mensagem do reino de Deus no nosso planeta. E depois de muitas e muitas perseguições, depois de tanto sangue derramado, depois de tantas aflições, no ano de 313, passa o cristianismo a ser a religião oficial de Roma. Já não era mais perseguido. E agora, no poder, o cristianismo tinha também a seus serviços arma e dinheiro. E o cristianismo passou então de perseguido para perseguidor. Havia uma hierarquia constituída e essa hierarquia é que era a dona da revelação cristã, ou assim se colocava. Com isso, todas as verdades que vinham da plebe, todas as verdades que vinham dos homens simples, quando não era em coerência, ou melhor, quando não tinha uma igualdade com a mensagem da hierarquia católica, aquele que havia vinculado a mensagem era perseguido, passava por várias penas, inclusive entre elas, essas penas, havia até a fogueira, a condenação, a morte. Surge então uma época negra da história, a chamada Idade Média, em que vários médios, que eram chamados de bruxos, foram perseguidos. E nesta perseguição tremenda, nessa noite de trevas, cerca de 20 milhões de médiuns sucumbiram. E nós perdemos o contato com a mensagem simples, perfumada, real do Evangelho de Jesus. Como que as chaves para a interpretação da mensagem, essas chaves foram perdidas. Já não se conhecia mais o segredo do cofre para se tirar o espírito da letra e se interpretar o Evangelho em espírito e verdade. Só se conhecia a forma dura e fria. A igreja passou a se constituir dona absoluta da mensagem, ao ponto mesmo dos cristãos não terem acesso à mensagem do Evangelho a não ser no latim. E havia até grande dificuldade, dado o baixo grau de alfabetização, dado o baixo grau de cultura, que as pessoas tivessem acesso ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o plano espiritual envia um mensageiro, Martinho Lutero. A mensagem de Lutero era a mensagem do Evangelho. O trabalho de Lutero era divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
era o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, que retornava ao corpo com a sua mesma garra, com a sua mesma determinação, com o mesmo amor e paixão que ele tinha por Jesus na época do cristianismo primitivo. Seu primeiro trabalho, traduzir o Evangelho de Jesus, que juntamente com a invenção da imprensa por Gutenberg, houve uma grande facilidade para se imprimir o Evangelho e se divulgar para o povo. Martinho Lutero foi convocado por Roma e sabia que se tivesse ido a Roma, seria condenado, iria também para a fogueira. E por causa disso, rasgou a convocação papal e lá não foi. Cria-se então uma cisma dentro da igreja. A reforma apresentada por Lutero cria uma cisma. Não que Lutero viesse apresentar uma religião nova, não, ele vinha falar do mesmo Jesus, do Jesus que ele amava, do Jesus da igreja. Mas já a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser e o novo cristianismo que surgia à semelhança do cristianismo primitivo, com a implantação muito verdadeira e muito importante do estudo do Evangelho em casa, do culto do Evangelho no lar, já não batia mais com a realidade apresentada pela igreja. Por isso, as perseguições tremendas que vieram na noite de São Bartolomeu a matar tantos cristãos dos dois segmentos, tanto os católicos quanto os huguenotes da igreja protestante ou da reforma. A igreja precisou se rearrumar. A igreja precisou redefinir o seu papel e cria a contra-reforma para se atualizar ao movimento. Os tempos estavam maduros, a igreja precisava dar um passo um pouco além. E diante dessas dificuldades, e diante de tantos outros problemas que surgiram com a criação da reforma ou do movimento luterano, as próprias interpretações do Evangelho ficaram esquecidas. E mesmo aqueles que seguiam a reforma ou o trabalho protestante não tinham acesso à interpretação em espírito e verdade do Evangelho. O Evangelho não era percebido na sua mais profunda realidade. Só se ficava no conhecimento da letra que mata. Era necessário um outro trabalho, agora mais profundo, um trabalho que tivesse uma maior penetração e que pudesse fazer uma renovação do pensamento do homem. Mas, para que viesse essa nova interpretação do Evangelho, para termos uma nova verdade, uma verdade que viesse realmente consolar os corações, era necessário que o mundo passasse por uma outra transformação. Surge a Revolução Francesa em 1789. E com a Revolução Francesa, dentro do seu ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que também tanto sangue derramou, na Revolução Francesa nós vemos também um grande trabalho sendo realizado. A igreja é separada do Estado. A igreja se separa do Estado e ela já não tem mais acesso ou domínio sobre o Estado. Agora as pessoas poderiam escolher a sua religião. Agora as pessoas podiam seguir livremente a sua maneira de ver, de pensar, dentro dos departamentos da fé. E foi assim, então, que se preparou-se o terreno de uma maneira bem mais agora ampla, clara, para que o plano espiritual pudesse enviar o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade prometido por Jesus, que viria falar ou anunciar tudo o que ele disse e mais outras coisas que ele não podia ter dito, dado o baixo grau de desenvolvimento intelectual e moral das criaturas humanas. Surge então o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade vem juntamente com uma pleia de colaboradores, de espíritos luminosos, de espíritos bons, de espíritos superiores, inspirar Allan Kardec para que ele, num trabalho de codificação, nos apresentasse as chaves para a interpretação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, surge na Europa,
surge na Europa, o Livro dos Espíritos, em 1857. O Livro dos Espíritos, ele tem a seguinte importância. Traz ele, nas suas estruturas, um pensamento religioso e filosófico. Ou, como diz no frontispício deste livro, o Livro dos Espíritos nada mais apresenta do que a doutrina espírita numa visão de espiritualismo, de um espiritualismo filosófico. Então nós temos uma religião filosófica, um espiritualismo filosófico, ou, como diz lá, filosofia espiritualista. Mas não é só filosofia e espiritualismo, ou filosofia e religião, que a doutrina espírita iria se marcar. Logo depois surge o Livro dos Médiuns, em 1861, cujo objetivo era a ciência. E com isso nós temos o tripé da doutrina espírita: espiritualidade, ou espiritualismo, ou religião, filosofia e a ciência. E essas três visões da verdade estão contidas nesses dois livros básicos da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E com esses dois livros, nós temos as chaves de interpretação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a chave do qual o segredo para podermos interpretar em espírito e verdade aquilo que Jesus disse. Agora nós temos, em síntese ali naqueles dois livros, as seguintes explicações de uma maneira sintética: Deus, a moral de Cristo, a sobrevivência da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. O que em síntese, esses segredos ou essas chaves que esses dois livros apresentam, o que em síntese essas verdades afirmam? Primeiro, Deus é o Pai Criador de tudo, é a causa primeira de todas as coisas, é a suprema inteligência. Esse Deus maior enviou Jesus, governador do nosso planeta, para nos revelar a sua lei em forma da moral cristã. E se nós seguirmos essa moral cristã, que fala do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo, a si mesmo, nós teremos condição de marcharmos, ou caminharmos, ou crescermos em direção de Deus, que é a meta, como nos fala essa moral. Quando diz: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Esses livros nos falam sobre a sobrevivência da alma. Deus criou os espíritos que sobrevivem ao corpo. E esses espíritos que sobrevivem ao corpo se comunicam com os outros que estão encarnados, ou que permanecem encarnados. E esses mesmos espíritos que sobrevivem ao corpo e que se comunicam através do fenômeno mediúnico, esses mesmos espíritos, mais tarde, reencarnam para continuar o trabalho de evolução ou do progresso espiritual. E esses mesmos espíritos que reencarnam para uma atuação, que é a evolução. A função da reencarnação ou a função da vida é evoluir, é crescer espiritualmente. E conforme que vão crescendo, vão habitando os diferentes planetas. Por isso, a pluralidade dos mundos habitados. E vão habitando os diferentes planetas segundo o nível evolutivo que o espírito vai alcançando. Essa é a síntese, podemos dizer, da doutrina espírita. É isso, em síntese, que esses dois livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, vêm nos trazer. E agora, com esta síntese, podemos voltar ao livro básico da humanidade, que é o Evangelho. Esse é o livro básico da humanidade. E agora, com essas chaves, eu posso voltar ao Evangelho e interpretá-lo. Kardec, então, escreve o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Objetivo: pegar o Evangelho e interpretá-lo segundo os princípios do Livro dos Espíritos e do Livro
dos médios. Vamos ver se com esses princípios da doutrina, essa síntese da doutrina, podemos interpretar o Evangelho. Porque o importante é o Evangelho. A doutrina só existe para o Evangelho. Ou como diz Bezerra de Menezes, a doutrina espírita é facsímile do Evangelho. E a nossa função é entendermos o Evangelho do Senhor, que é a luz do mundo. No entanto, com esses princípios, pôde-se interpretar o Evangelho. Kardec faz essa interpretação e escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem menos de 1/3 do Evangelho. Ele pegou apenas algumas partes principais do Evangelho e fez a interpretação segundo os princípios básicos da doutrina, e não de todo o Evangelho de Jesus. Ele mesmo não tinha tempo para isso. Kardec precisava escrever outros livros, Kardec precisava trabalhar na revista espírita, precisava cuidar da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, precisava cuidar de uma imensa correspondência. A revista espírita estava toda na sua responsabilidade. O trabalho de Kardec era tão grande que ele se mudou da residência dele, da sua casa, e foi morar na rua Santiene, número 59, para poder se dedicar integralmente à Sociedade de Estudos Espíritas, à revista espírita e à sua correspondência. Não tinha ele então tempo para fazer um trabalho mais detalhado com relação ao Evangelho de Jesus, com relação a outros princípios também fundamentais que era necessário ser feito. Para isso, o plano espiritual enviou uma pleia de colaboradores. Leon Denis veio ajudar Allan Kardec desenvolvendo os princípios básicos da doutrina dentro da filosofia. Gabriel Delany veio ajudar também Allan Kardec pegando os princípios básicos da doutrina e pesquisando na área científica do fenômeno espiritual, ou melhor, do fenômeno paranormal ou do fenômeno metapsíquico. Camille Flammarion veio também ajudar Allan Kardec, cujo seu trabalho era pegar a síntese da doutrina espírita e estudar dentro do tema da pluralidade dos mundos habitados, compreendendo melhor o cosmos ou a criação de tantos planetas e as suas funções. E veio um outro colaborador. Esse colaborador é Jean Baptiste Rousteing. E o Rousteing veio colaborar no tema do Evangelho. Assim, através da médium Emílio Polion, eles escreveram os 4 Evangelhos. Os Espíritos ditaram Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos, mais a colaboração de Moisés. E com todos esses Espíritos, através da médium Emílio Polion, foi escrito o livro Os 4 Evangelhos. O que esse livro faz? Pega os princípios da doutrina espírita, que estão lá no livro dos Espíritos e no livro dos Médios, por isso que diz o livro Os 4 Evangelhos, na página 102 do primeiro tomo. Ninguém pode ler os 4 Evangelhos sem antes ter lido o livro dos Espíritos e o livro dos Médios. O livro dos Espíritos e o livro dos Médios são a base para poder se entender os 4 Evangelhos, porque eles se baseiam nesses princípios, nessa síntese da doutrina, para interpretar versículo por versículo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos então presente na terra o Espírito de verdade. Agora nós temos presente na terra a interpretação do Evangelho de Jesus, versículo por versículo. Temos então a bênção de ter o Espírito de verdade, que veio falar de Jesus, porque era o próprio Jesus, sobre aquilo que Jesus disse e outras coisas que naquela época não se tinham condições de entender. Temos agora o Evangelho à luz do Espiritismo, interpretado versículo por versículo. É a maior obra mediúnica sobre o Evangelho de Jesus. Os 4 Evangelhos de Rousteing estão baseados nessa síntese que Allan Kardec nos apresentou. No entanto, e aí é fundamental que se diga e que se compreenda bem,
Os 4 evangelhos não foram aceitos na Europa. A obra de Agostinho foi esquecida e relegada na Europa, abandonada, com o passar do tempo. Mas a mesma coisa aconteceu com a obra de Kardec. Com o passar do tempo também foi abandonada e esquecida. Esquecida completamente. Não sobreviveu. Além do mais, porque o forte, o objetivo da doutrina espírita, como de toda esta obra, a obra Os 4 Evangelhos, é exaltar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas diziam que isso era coisa da igreja, que o espiritismo não deve se envolver com a igreja, como se o Evangelho pertencesse a uma religião em particular e como se o Evangelho não fosse o motor da vida, um instrumento mais importante que nós temos para a nossa própria evolução. Não importa. Eu só sei que a obra de Agostinho não foi aceita na Europa, como a obra de Kardec também não foi aceita. Mas o plano espiritual já sabia disso e, prevendo, já havia preparado um mundo que era o Brasil para que este mundo, este país de ordem ou de tamanho ou de grandeza continental pudesse absorver esses princípios e criar, segundo a vontade de Jesus, um espiritismo cristão e aí irradiar luz para toda a humanidade. Vejamos primeiro o trabalho inicial. Aqui no Brasil chegam Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. O trabalho desses 2 grandes jesuítas foi, primeiro, implantar uma única língua. Nós falamos uma única língua de ponta a ponta do país, o português. Além do mais, o trabalho deles era implantar a religião cristã em todo o Brasil. E assim ocorre. De ponta a ponta do Brasil, há uma só religião, é a cristã. Todos aceitam Jesus. E uma outra coisa importante, de ponta a ponta do Brasil, há a coisa fundamental para a evolução, que é o lar. E que os jesuítas fizeram um trabalho fundamental de dar uma importância para o lar e colocar o lar como uma célula fundamental da sociedade humana, da sociedade cristã. Então nós temos uma só língua, nós temos uma só religião, que é a cristã, e nós temos a importância do lar como uma célula fundamental da sociedade. Esse foi o trabalho fantástico feito por Padre Manuel da Nóbrega e por José de Anchieta. Padre Manuel da Nóbrega era bem mais administrativo, Anchieta era muito místico e se complementavam na sua atuação, no seu trabalho, e fizeram, numa grandeza maravilhosa, uma nação cristã. Preparou-se então um mundo imenso, com todas as condições necessárias para a assimilação de uma verdade nova. Como se não bastasse também, o Brasil foi feito de índios, a sua raça, índio, os brancos e os negros. E como a mediunidade é hereditária e os negros têm a mediunidade aflorando na sua biologia, e os índios também, a raça ou a nação criada foi uma nação ou uma nação completamente mediúnica. Por isso o fenômeno espírita do Iapoque ao Chuí, de ponta a ponta do Brasil, há a mediunidade. Então nós temos 4 princípios fundamentais dentro do Brasil. Primeiro, um país que fala uma só língua. Nós temos um país cuja religião cristã ou a aceitação de Jesus também é de ponta a ponta. Nós temos o lar. A importância e o respeito que se tem pelo lar é muito grande no Brasil, é realmente a célula fundamental da nossa sociedade. E nós temos uma nação mediúnica, de ponta a ponta do Brasil se tem médios. Para todos os lados, para todos os becos, assentos espíritas, há pessoas com fenômenos mediúnicos, dos mais variados, com pretos velhos, com caboclos, ou com centros ditos kardecistas, ou com pessoas que leem mão, ou que jogam tarô, ou que jogam búzios, não importa. Mas há a fenomenologia mediúnica de ponta a ponta
do Brasil. Agora nós temos então uma nação preparada para receber os princípios não aceitos na Europa, a obra de Kardec e a obra de Cousteau. É assim então que surge o ano de 1865 e o plano espiritual envia um mensageiro para cá chamado Luiz Olímpio Teles Menezes. E Luiz Olímpio Teles Menezes funda o primeiro centro espírita do Brasil, na cidade de Salvador, na Bahia. O nome desse centro, Grupo Familiar de Espiritismo. E esse grupo familiar de espiritismo, o próprio nome deixa bem claro, né? O espiritismo é família, é familiar, é confraternidade. Olhe lá como é importante na nossa formação, na formação da nossa sociedade. Tanto que o primeiro centro espírita tem a ideia de lar, de família, de fraternidade, de irmandade. Surge então o primeiro centro. Logo em seguida, em 1869, esse mesmo missionário, Luiz Olímpio Teles Menezes, funda o primeiro jornal espírita do Brasil, chamado Ecos de Além Túmulo. E nesse jornal nós temos a vinculação da doutrina espírita na sua real e verdadeira mensagem, baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, interpretado segundo o pensamento da codificação kardeciana. Luiz Olímpio Teles Menezes era homem de letra, era homem de cultura, era político e entrou em correspondência com Allan Kardec, que lá na Revista Espírita de setembro de 1865 em Paris escreve uma nota saudando a chegada do espiritismo no Brasil. Ele então se relacionava com Allan Kardec e até mesmo com Jean-Baptiste Roustin na cidade de Bordeaux, na França. E foi o Roustin que mandou para Luiz Olímpio Teles Menezes a obra Os Quatro Evangelhos. E na obra veio com uma cartinha muito simpática, dizendo que ele, o Roustin, não era o autor do livro Os Quatro Evangelhos, que apenas ele havia compilado, organizado a obra, que havia uma médium, que era a senhora Emília Collion, que recebeu a obra, mas que nem ela mesma era autora. Os autores da obra eram os Espíritos, Mateus, Marcos e Lucas e João, assistido pelos apóstolos, com a colaboração de Moisés. Eram eles os autores da obra que vinham apresentar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Luiz Olímpio Teles Menezes pega no seu jornalzinho o Eco de Além Túmulo, de maio de 1870, e publica essa cartinha de Roustin, que foi então implantada lá em Salvador, no primeiro centro espírita, no primeiro jornal espírita do Brasil também, no centro e no jornal, o estudo de Kardec e o estudo de Cousteau, como se o plano espiritual, o nosso bom anjo Ismael, que é o guia protetor do Brasil, estivesse dizendo assim: olha, as obras para serem estudadas e meditadas dentro da casa espírita, ou a linha que eu quero trazer para o espiritismo no Brasil, é a síntese orgânica feita por Allan Kardec e a interpretação do Evangelho Espírito e Verdade da obra de Roustin. Era isso que se tinha no primeiro centro espírita do Brasil. Mas a capital ficava no Império, a capital do Império ficava no Rio de Janeiro. E em 1873 foi fundado o primeiro centro no Rio de Janeiro. O centro era o Grupo Espírita Confúcio. E no Grupo Espírita Confúcio, o estudo era feito de Kardec e Roustin. Entre os colaboradores desse grupo, nós tínhamos Silva Neto, que escrevia artigos profundos na Revista Espírita do Brasil, fundada por esse grupo, e nós tínhamos Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio é um espírito tão elevado que é ele, no plano espiritual, um dos supervisores do espiritismo evangélico no Brasil. E ele, em vez de ficar só dirigido do plano espiritual, ele fez questão de reencarnar e vir aqui no Brasil para ele mesmo, que tinha por instinto o Evangelho, interpretar o Evangelho de Jesus e afirmar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Era essa a sua missão, e para isso ele reencarnou, para colocar o Espiritismo evangélico no Brasil. Então nós temos o primeiro centro espírita, fundado em 1873 no Rio de Janeiro, cujo estudo era as obras de Kardec e as obras
de Rustem. E o que é que acontece com o passar do tempo nesse grupo? Nesse grupo, com o passar do tempo, nós temos, em 1874, a primeira comunicação que o anjo Ismael ditou aqui no Brasil. Ela veio através da média senhora Temê, e a comunicação, entre outras coisas, dizia que o lema do anjo Ismael para o espiritismo no Brasil é Deus, Cristo e caridade. É esse o tema, ou o lema, ou a bandeira do anjo Ismael para o Brasil. Deus, Cristo e caridade. Como se não bastasse, surge o ano de 1875, e com o ano de 1875, Fortúnio, que é o Dr. Carlos Travassi, traduz o livro dos Espíritos para o português, publica o livro dos Espíritos e dá de presente uma cópia para Bezerra de Menezes, que lê o livro dos Espíritos no bonde e diz que já era espírita inconscientemente, porque já sabia dessas verdades, já vivia essas verdades sem conhecer a obra de Allan Kardec. Era espírita de berço, já trazia por instinto o espiritismo na alma. Pudera, ele já vinha dos tempos de Jesus e já era bem-aventurado nos tempos de Jesus. Foi quando naquela vez o velho Zaqueu queria tanto ver o Divino Mestre, mas as pessoas impediam a passagem dele. Mas ele só tinha vontade de ver Jesus. Foi assim que ele sobe no sicômoro. E que foi a sua alegria? Foi uma alegria imensa quando ele teve a oportunidade de ver Jesus. Mas mais do que ver Jesus, é saber que Jesus estava olhando para ele. Mas não estava só olhando para ele, estava vindo à sua direção. E Jesus se aproxima de Zaqueu, para debaixo do sicômoro e disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje é necessário que eu me hospede em tua casa. Zaqueu nem desceu da árvore, né? Ele se jogou do sicômoro, com uma alegria de poder receber o seu Jesus em sua casa. Agora ele possuía um amigo sincero, que era Jesus. Indo para casa, ele fala das suas obras de caridade. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque tu também és um filho de Abraão, és também um herdeiro do céu. Já desde aquela época, Zaqueu, o doutor Bezerra de Menezes, era um herdeiro dos céus, era um filho da luz, um filho do amor, nas obras da caridade. Ele então já há 2000 anos trazia na alma a força do Evangelho, e agora se aliava com esses companheiros do Espiritismo no Brasil, através da sua nova reencarnação como Bezerra de Menezes, como Allan Kardec brasileiro, como médico dos pobres, para a fixação de um Espiritismo evangélico nas terras do Cruzeiro, nas terras do bom anjo Ismael. Era esse o seu trabalho. Assim, então, surge um período de assimilação desses pensamentos por Dr. Bezerra de Menezes. Político, extremamente querido, por algumas vezes assumiu o cargo de prefeito do Rio de Janeiro. Não é que seja o cargo de prefeito, é que ele era líder da Câmara, e naquela época o líder da Câmara do Distrito Federal tinha um cargo à semelhança de prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, extremamente querido, extremamente culto, com uma força moral e espiritual muito grande, ele passa um período de incubação ou de meditação nas obras espíritas. E assim, então, no ano de 1886, ele resolve publicamente se anunciar espírita. Faz uma palestra na Rua da Guarda Velha para cerca de 1.500 pessoas. E assombrando os políticos da época, os médicos, ele era médico, e assombrando também a religião católica, ele faz uma palestra pública, anunciando e falando com grande eloquência sobre o espiritismo. Foi um estrondo. A conversão de Bezerra de Menezes agitou a cidade. Houve uma divulgação tremenda da doutrina espírita. E o tempo passa. Surge então a necessidade de se inscrever sobre o espiritismo nos jornais leigos, não mais só em jornais espíritas como o Eco de Além Túmulo ou a Revista Espírita. Era necessário usar os jornais leigos para a divulgação do espiritismo, e precisava de alguém que tivesse firmeza, coragem, que tivesse uma maneira simples e didática, que tivesse um conhecimento verdadeiro, que fosse sincero
para escrever na imprensa. E Bezerra de Menezes foi escolhido. E dentro da sua humildade, ele assumiu um pseudônimo, o pseudônimo de Max. Então, no dia 23 de outubro de 1887, com o pseudônimo de Max, ele começa a escrever na imprensa leiga do país. E o jornal escolhido foi o jornal O País, na época, o jornal de maior circulação da América do Sul. Como eram esperados seus artigos? Todos os domingos, ou praticamente em todos os domingos, raramente ele usou um outro dia da semana, lá vinha o doutor Bezerra de Menezes, e o artigo saía na seção livre, né? O nome da seção saiu o artigo Seção Livre, e depois vinha escrito assim: Espiritismo, Estudos Filosóficos, e embaixo, financiado pela União Espírita do Brasil, assinado Max. Assim é que vinham os artigos aos domingos. Ele escreveu de 1887 até o dia 24 de 12 de 1894, no jornal O País. Foram 7 anos na imprensa leiga. Artigos firmes, artigos verdadeiros. Por exemplo, vamos dar uma ideia para vocês. Nesse primeiro artigo, ele já começa assim, Bezerra de Menezes: o Espiritismo não pede licença. Ele já tem o seu espaço, um espaço de verdade, e o que ele veio falar é o Evangelho de Jesus. A facsímile do Evangelho de Jesus é o Espiritismo. O Espiritismo é Jesus, e não há fundador para o Espiritismo. A força dele está em Jesus. Por isso, o Espiritismo não pede licença. Pede apenas a oportunidade de ser ouvido, pede apenas a oportunidade de existir. Era essa a firmeza do Dr. Bezerra, que a partir daquele dia começou a escrever sobre todos os grandes fenômenos. Escrevia sobre os mais variados fenômenos mediúnicos, para poder esclarecer o que é a mediunidade, como que ocorre, como os espíritos se manifestam e como os espíritos não são seres do mal, ou não são os demônios, como a igreja fala. Eram artigos realmente duros, artigos firmes, artigo com energia, que não se furtava a polêmica. Bezerra de Menezes nunca se furtou a polêmica. Muito pelo contrário, era de uma maneira dura e firme que ele falava e estava à disposição de qualquer um para qualquer regra. Foi assim, só para vocês terem uma ideia, que no dia 7 de maio de 1893, hoje, muito fácil chegar aqui e falar isso para vocês. Nós temos que pensar no dia 7 de maio de 1893, quando há poucos anos atrás os centros espíritas eram fechados e os espíritas iam para a delegacia. E quantos apanhavam por ser espírita? Vamos então nos jogar para 1893. Doutor Bezerra resolve escrever um artigo no jornal O País falando sobre a hóstia e sobre a ideia errônea e falsa de Jesus estar vivo na hóstia, corpo e sangue na hóstia. E ele então começa a falar da impossibilidade de Jesus estar vivo na hóstia, porque é um sinônimo de fé, e de fé extremamente falsa, porque se mentalmente ou filosoficamente nós pudermos imaginar que aquilo representa Jesus, é uma coisa, mas ser aquilo Jesus vivo é uma outra coisa, muito diferente. Então ele vem num artigo de alerta, de firmeza, e vai além. Como é impossível um espírito dessa envergadura estar vivo e ser real, corpo e sangue na hóstia, também é impossível ele, também um espírito dessa envergadura, ter vivido num corpo humano igual ao nosso. Olha que firmeza que ele falava. Não só na hóstia ele não está vivo em corpo e sangue, como também quando teve entre nós, não teve vivo num corpo igual ao nosso, porque a sua elevação espiritual não permite. E ainda vai mais. E no próximo domingo continua explicando esta teoria segundo Paulo de Tarso, lá na Bíblia, como ele escreveu na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15. E termina o capítulo. No outro domingo, no dia 15 de maio de 1893, está lá o artigo. Ele explicando as frases de Paulo. Existem corpos celestes e corpos terrestres. E esse corpo celeste
que Paulo fala com relação a Jesus não é o corpo perispiritual, porque isso todo mundo tem. Ali é um corpo celeste diferente, é um corpo materializado, um corpo especial, o corpo fluídico feito por Jesus, porque ele, um ser daquela elevação, não poderia habitar o nosso corpo, como nós não habitamos os corpos dos animais, porque não existe a metempsicose e não há o encaixe da nossa evolução com a formação deste corpo, deste nível biológico. Também um ser da envergadura de Jesus não poderia habitar no corpo desse, porque não há encaixe psicobiofísico, psicológico, físico e biológico, espiritual. Como se estivéssemos falando aqui do absurdo da metapsicose. Para vocês terem uma ideia, eram esses os temas escritos por Dr. Bezerra de Menezes. Com essa firmeza, com essa lógica, com essa maneira, podemos dizer, segura de falar e de escrever. Passa o tempo e surge então o dia 24 de 12 de 1894. E vem um artigo do Dr. Bezerra, e que ele começa o artigo assim: morreu o Melo. O Melo era uma alma muito boa. Quantos trabalhos em dedicação à doutrina espírita, quanto trabalho em dedicação à divulgação do Evangelho de Jesus. Trabalhos que a família espírita nunca mais irá esquecer. Entre esses trabalhos, há um fundamental. Ele, há 7 anos, de 1884 a 1894, há 7 anos que ele vem financiando ou conseguindo a publicação dos artigos de Marx no jornal País. O Melo morreu. E agora, diz Dr. Bezerra, esse pobre rabiscador só pode fazer as suas orações para que ele receba no plano espiritual, como primeiro encontro, as luzes de Jesus. E por causa disso, nós nos despedimos do jornal País. E a partir de semana que vem, na segunda-feira, vamos botar aqui no dia 7 de 1 de 1895, vamos para o Jornal do Brasil, para o JB. E continuaremos a mesma série de trabalhos quando nós vamos falar sobre o fenômeno de transporte. O fenômeno de transporte, que é o fenômeno mediúnico de objetos que se locomovem e que saem de um lugar e vão para outro. E realmente no dia 7 de janeiro de 1891, numa segunda-feira, começam os mesmos artigos: Espiritismo, Estudos Filosóficos, Marx, da União Espírita do Brasil, uma seção do Jornal do Brasil chamada Seção Ineditorial, ou ineditoriais, aquilo que não é editorial, ou que não pertence ao jornal. O jornal convidou o Dr. Bezerra para escrever lá e convidou para escrever, e de graça. E o Dr. Bezerra então foi lá para escrever. Teve artigos maravilhosos, como esse primeiro artigo sobre o fenômeno de transporte. Teve outros artigos interessantes, por exemplo, do dia 28 de janeiro, do dia 28 de 1 de 1895, foi sobre a palavra penitência. Um artigo muito bonito de uma comunicação dada pelo espírito Frei José dos Matos, mentor do Dr. Luiz Antônio Saião, que ditou essa comunicação sobre a palavra penitência, dizendo que não adianta a gente querer fazer penitência no corpo para encontrarmos uma vaga no reino dos céus. Que a penitência que pede Jesus é orar pelos inimigos, a penitência que pede Jesus é amar os inimigos, a penitência que nos pede Jesus é perdoar 70 vezes 7. Mais ou menos era essa a tônica do trabalho. Eram esses os artigos escritos pelo Dr. Bezerra. Quando então um amigo dele, católico, chamado Monteiro da Luz, Dr. Monteiro da Luz, homem muito sincero, resolve fazer um réplico a Marx, dizendo assim: há tantos anos você vem escrevendo na imprensa, então por que não escrever sobre esse tema? Jesus é Deus? Eu não consigo entender o Espiritismo, que tem tanto carinho por Jesus e não aceita Jesus como Deus. Dr. Bezerra então começa a responder esse réplico, que vai do dia 4 de fevereiro de 1895 até o dia 17 de junho.
escreveu então 20 artigos sobre esse tema. Foram 20 artigos sobre esse tema, Jesus é Deus. E ele começa o primeiro artigo dizendo que ele não queria fazer isso com o seu Monteiro da Luz, que era um homem tão sincero, e que ele não queria fazer com que o seu Monteiro da Luz viesse a sofrer ou perder a sua fé, que era tão bonita na Igreja Católica. Então, por ser um homem que era, para que o doutor Bezerra ia escrever sobre isso? Além do mais, que diferença faz se você interpreta Jesus como Deus ou não? Contanto que você seja bom, porque se você acha que Jesus não é Deus, ou acha que ele é Deus, mas não faz o bem, ele não. Ele achava que Jesus era Deus e fazia o bem, e diz doutor Bezerra, essa é a maior glória que tem. No entanto, diz Marx, eu tenho obrigação também com a verdade. A verdade é fundamental. Eu estou meio abalado em ter que falar ao contrário, segundo os princípios doutrinários do meu amigo Dr. Monteiro da Luz, homem sério e nobre, mas, no entanto, Marx não vai se furtar a ficar com a verdade. Afinal, conhecereis a verdade, ela vos fará livre. Por isso eu aceito ela. Ele era sempre assim, ele escrevia assim, sabe? Todo com energia, com muita, podemos até dizer assim, com petulância e ironia. Ele era realmente assim duro. E começou a escrever 20 artigos sobre esse tema, Jesus é Deus. É interessante que primeiro ele foi buscar lá a ideia. Quem criou essa ideia? Foi a Igreja Católica. A Igreja Católica se diz infalível. Então vamos ver primeiro se a Igreja é infalível. Aí ele começa a abordar vários temas e aí vai mostrando que a Igreja é infalível. Depois ele passa para outro tema. Vamos ver então se a Igreja descobriu se Jesus é Deus no Antigo Testamento. Apenas os profetas, os Salmos, Zacarias, Isaías, Moisés, Malaquias. Vamos ver se eles falam que Jesus é Deus. O livro das Crônicas, eles não falam. Sempre apresentam o Messias como enviado de Deus. Então não foi aí no Antigo Testamento que a igreja foi descobrir esse seu princípio doutrinário. Bom, mas pode estar no Evangelho. Vamos primeiro ver no Atos dos Apóstolos. E não encontrou esse tema nos Atos dos Apóstolos. Bom, mas pode estar em Mateus. Não encontrou também em Mateus. Cada artigo ele foi escrevendo sobre um personagem dele. Vamos ver então se está em Marcos. Em Lucas. Pode estar em João, dizia ele. João era um discípulo amado que colocou a cabeça nos ombros de Jesus e escreveu o Evangelho mediúnico. Então, se João falar, está claro. Ele tem autoridade para isso. E no final do artigo, também João não fala. Apenas coloca Jesus como um enviado de Deus, um filho de Deus, um espírito extremamente evoluído. Era assim que ele escrevia. Bom, mas pode estar nas cartas de Paulo, nas 14 cartas que Paulo escreveu, ou na carta de Judas, ou na carta de Tiago, ou nas 2 cartas de Pedro, ou nas 3 cartas de João, ou no Apocalipse. E vai fazendo as suas incursões e não encontra. E diz assim, mas aonde que a igreja então foi apanhar essa ideia de que Jesus é Deus? Aí ele vai lá para o ano de 325. Diz que no ano de 325 houve um concílio em Nicéia. E esse concílio de Nicéia haviam 2 facções. A dos católicos, que acreditavam que Jesus era Deus, e a dos arianos, que acreditavam que Jesus era o irmão nosso, o irmão maior. E eles começaram a disputar para saber quem é que estava com a verdade. E aquele que vencesse é que daria os rumos à religião. E acontece que a luta foi acirrada. Em termos de voto, não se dava para se descobrir muito. E ainda tinha um outro agravante. Constantino, por interesses políticos, estava do lado dos católicos. E diz doutor Bezerra que ele deu uma de Breno. Breno foi um invasor de Roma, do ano de 389 a.C., que quando ele invadiu Roma, ele pediu ouro aos romanos, que era o ouro, para poder sair daqui. E os romanos davam ouro, ele pesava na balança, só que ele fazia pesos falsos. Os romanos reclamavam, porque iam botando ouro e nunca chegava o peso que ele dizia. E eles reclamaram, então, olha, o peso está falso. Ele, como está falso? Pegou a espada dele, a espada de vencedor, colocou então em cima da balança e disse assim, ai dos vencidos. E eles não pararam de reclamar que o peso era falso, e trazendo mais ouro, porque o homem tinha uma espada poderosa, né? Então o doutor Bezerra diz que Constantino deu uma de Breno, colocou a sua espada em cima da mesa, o seu poder de imperador, e disse assim, eu estou com os católicos, vamos começar as eleições. É lógico que ganharam os católicos. E aí ele ganhou a ideia de que Jesus era Deus. Termina o artigo então, doutor Bezerra. É muito estranho e devemos meditar muito da maneira que a Igreja Católica se apossou da barca de Pedro.
Olha como é que ele era duro na sua maneira de escrever, né? Por isso que a partir daquele momento a igreja divulga a ideia de que Jesus era Deus, mas não está assim no Antigo Testamento, não está no Evangelho e não está no cristianismo primitivo. Veio se encontrar e surgir essa ideia no Concílio de Nicéia, 325 anos depois da implantação do Evangelho na Terra. E assim mesmo, através do poder de Constantino, que é o imperador romano, que anos antes já havia colocado o cristianismo como religião oficial do Estado, ou do Império Romano. Dr. Bezerra então escreveu até junho, e continuou depois outros artigos até o dia 25/11 de 1895. Logo escreveu quase um ano no Jornal do Brasil. No dia 25 de novembro de 1895, ele escreve então um artigo, numa segunda-feira, se despedindo. Eu agradeço o Jornal do Brasil por tudo, pelo carinho como tratou Marx, a família espírita também agradece, nós nunca mais vamos esquecer essa oportunidade de escrever aqui gratuitamente no Jornal do Brasil. E Marx avisa que a partir da próxima semana, dia 1º/12 de 1895, a partir do dia 1º de dezembro, Marx começa a escrever no jornal A Gazeta de Notícia. Escreveu na Gazeta de Notícia até o dia 15 de outubro de 1897. Repare que ele começou, olha, em outubro de 87 e escreve até outubro de 97. Foram precisamente 10 anos que Marx escreveu, todas as segundas, todas as semanas, num jornal leigo. Primeiro no País, 7 anos, 1 ano no Jornal do Brasil e quase 2 anos no jornal A Gazeta de Notícias. Foram 10 anos toda semana, dá uma média de quase 500 artigos escritos por Dr. Bezerra de Menezes. É o maior repertório de estudo do espiritismo kardecista que nós temos até hoje. É o material mais profundo que nós temos da interpretação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, que aqui no jornal A Gazeta de Notícia, no dia 23 de março de 1897, surgiu uma notinha no classificado do jornal, surgiu uma notinha assinada assim, um discípulo. Meu caro Max, uma notinha de classificado. Será que o livro do Dr. Antônio Luiz Saião pode ser estudado no meu grupo, no grupo que eu dirijo? Quer dizer, até os espíritas perguntavam também, será que a gente pode estudar o livro do Dr. Saião lá no grupo espírita que eu estudo? Um discípulo, quero saber a sua resposta tão profunda. E logo depois, então, no dia 6 de abril de 1897, ele resolve dar a resposta. Se aquele discípulo, aquele que se dizia discípulo, se ele podia ou não estudar as obras do Dr. Antônio Luiz Saião. A obra fundamental é o Elucidações Evangélicas, que faz uma síntese da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. O que o nosso Antônio Luiz Saião fez? Como a obra de Rustem é uma obra grande, são 4 volumes, ele pegou os 3 primeiros volumes, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, em 3 volumes complexos, dá 1.500 páginas, né? Só para estudar Mateus, Marcos e Lucas, fora João. Ele pegou então essa parte, Mateus, Marcos, Lucas e João, e fez uma síntese. Resumiu tudo num livro só. Ele não botou nada da cabeça dele. Ele apenas fez uma síntese de Rustem e botou numa linguagem mais simples para favorecer o espiritismo no Brasil. Nós, os espíritos, em vez de a gente ler aquilo de uma maneira tão pesada, de 3 volumes, e usar só esses 3 volumes para pesquisas mais profundas na nossa casa ou em estudos internos, mas para a gente estudar aqui na casa espírita o Evangelho, nas palestras, por que não usar um livro mais simples? Então foi esse o trabalho de Saião. Sintetizar a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Então o que o Dr. Bezerra faz? Sim, diz ele nesse artigo, como nós deveríamos estudar a obra de Saião, porque ela é o Evangelho de Jesus.
É o Evangelho de Jesus que veio através da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. E essa obra, diz o Dr. Bezerra, essa obra Os Quatro Evangelhos, ela é a continuação progressiva da obra de Kardec. E ela está numa linguagem difícil, ela está numa linguagem muito filosófica, está numa linguagem pesada e que precisa de estudos e de tempos para uma maior penetração e entendimento. Ela não está naquela linguagem mais simples e coloquial e da didática de Allan Kardec, mas a obra de Saião faz esse trabalho. A obra de Saião, diz Dr. Bezerra, tem as vantagens de Rustem, a profundidade de Rustem com a didática de Allan Kardec. Compreenderam? Olha como é que ele fala. A obra de Saião, ela tem a profundidade de Rustem com a didática de Allan Kardec. É uma obra então fundamental, e diz ele então para esse discípulo: fique tranquilo, meu amigo, estude normalmente a obra de Saião, porque ela só dará frutos para a sua instituição. Passa-se então um ano, chega então o dia 15 de outubro, ele escreve seu último artigo. Já estava velho, né? Já estava cansado. E logo em 89 ele foi tomado por um aneurisma cerebral, que o colocou na cama, muito doente, muito pobre, sem ter realmente recursos nenhum. Deu tudo que tinha para os sofredores, para os pobres do Rio de Janeiro. Ai dos pobres do Rio de Janeiro, se não fosse o coração bom de Bezerra de Menezes. Aliás, quando ele não tinha mais nada para dar e não tinha um tostão no bolso, e um rapaz se aproximou dele dizendo assim: eu não tenho o que comer, nem eu nem minha família. Por isso que pretendo me matar, bem como a minha família, porque eu não tenho emprego. Dê-me uma ajuda, Bezerra. Ele colocou a mão no bolso e não tinha um tostão. Estava já completamente pobre. E ele disse para o rapaz: eu realmente não tenho condições de dar nada, mas eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho Maria de Nazaré. Eu posso te dar um abraço. E tudo que Maria dá para mim, e como Maria me dá coisa, ela sem dúvida pode dar também para você. Porque do mesmo jeito que Maria me ama, ela te ama também. Deixa eu te fazer isso, deixa eu te dar um abraço em nome de Maria. E ele deu um abraço no rapaz e oraram para Maria. No outro dia, já estava lá o rapaz procurando o Dr. Bezerra, dizendo que era feliz, que havia encontrado um emprego, que a sua família possuía já os recursos, os mantimentos para sobreviver. Era assim que era o Dr. Bezerra de Menezes. Ele era todo fé, ele era todo certeza, ele era todo confiança, ele era todo Jesus. E assim, então, tomado pela doença, no dia 11 de abril do ano de 1900, veio a desencarnar. Era o dia 11 de 4 de 1900. O Dr. Bezerra desencarnou, volta ao plano espiritual. No dia 12 de abril de 1900, foi o enterro no cemitério do Caju. Parecia que o Rio de Janeiro inteiro estava lá para dar o último adeus àquele trabalhador do Cristo que implantou o espiritismo evangélico aqui nas terras do Cruzeiro. Tantos corações bons e amigos que amavam e respeitavam o Dr. Bezerra. Eram por volta das 14 horas quando o corpo foi enterrado. E era uma quinta-feira, e quinta-feira era o dia do Grupo Ismael. O Grupo Ismael, que era a reunião mediúnica que o Dr. Bezerra frequentava. Ele era o doutrinador dos espíritos. E ali se reuniram aqueles amigos confiantes, que são espíritos, estudavam junto com Bezerra, estavam confiantes e tinham a certeza de que a vida continua, mas no entanto, automaticamente, estavam tristes. Já não tem mais aquelas palavras do Dr. Bezerra. Os estudos do Evangelho era ele que fazia, aquelas orações tão sentidas, aquela doutrinação dos espíritos sofredores de uma maneira tão humilde e tão amiga. Sem dúvida sentiram saudades. Mas logo depois da prece, o Médio Frederico Pereira da Silva Júnior se levanta e, tendo uma visão espiritual, começa a dizer: eu tinha certeza que isso deveria acontecer. E acontece. Eis que surge o Dr. Bezerra de Menezes. Foi a sua primeira comunicação no dia que o corpo foi enterrado. Eis que surge o Dr. Bezerra carregado de Celina, que é a mensageira das virgens para as terras do Cruzeiro. Quantos espíritos de luz! Aqui tem Paulo de Tarso, Madalena, os apóstolos, Bittencourt Sampaio aqui está presente,
Há tantos espíritos do bem, a nossa estrela no plano maior nos iluminando, representando Jesus. Está o nosso bom guia do Brasil, que é o Anjo Ismael, e Santo Agostinho, que era o mentor de Bezerra de Menezes. Ele vem, é sorriso para todos, é alegria para todos, inundado em luz, vem o doutor Bezerra de Menezes como num dossel. Se aproxima do Anjo Ismael, que beija a sua fronte. Vai até Santo Agostinho, curva e beija suas mãos, já que Agostinho era o seu mentor. E o Anjo Ismael então diz para ele: fala, Bezerra, ó, o médium aí, dê a sua comunicação. É que ele sabia, o Anjo Ismael, com quem estava falando, sabia que era Bezerra e que Bezerra ia dar uma grande lição. E disse o doutor Bezerra: como fazer a minha palavra antes do estudo do Evangelho? Não, o que diz a disciplina, né? Primeiro o Evangelho, o estudo do Evangelho, depois a comunicação mediúnica. Nunca nenhum espírito, nunca nenhum fenômeno é mais importante do que o Evangelho. O Evangelho, a doutrina espírita só existe e é verdadeira e profunda porque estuda o Evangelho. Então que leiam primeiro os meus irmãos o Evangelho. E eles leram o capítulo de João com relação àquela passagem que Jesus lava os pés dos apóstolos. Era uma quinta-feira santa, então eles leram aquele pedaço, estudaram e logo veio a comunicação do doutor Bezerra de Menezes. A sua comunicação veio assim: para os meus familiares, minha esposa e meus filhos, sei o quanto eles sofrem, sei que sofrem realmente e sofrem muito, estão com problemas de dinheiro, mas eu apenas digo para eles uma coisa: que leiam o Evangelho, lá vão encontrar o conforto necessário para passar pelas provações que eles devem passar. Além do mais, eles agora pertencem a Jesus, e é Jesus que deve cuidar de cada um deles. Volta-se para o Antônio Luiz Saião e diz assim: meu velho, sei o quanto é difícil você dirigir esta reunião. Se você tinha a ajuda do Bittencourt Sampaio, que já havia desencarnado naquela época, agora você tem também a minha ajuda. Continua assim, com disciplina, mantendo o horário da reunião e mantendo a reunião dentro dos seus moldes. Primeiro o Evangelho, depois a comunicação dos Espíritos. Vira-se para o senhor José Ramos e diz assim: José Ramos, você irá ficar no meu lugar para fazer o estudo ou o trabalho da doutrinação dos espíritos sofredores. Vira-se para o médico Frederico Pereira da Silva Júnior e dá o seguinte recado: Frederico, você é médico. Não falte às reuniões, Frederico. És doente, venha adocicar a tua alma no Evangelho. Se soubesse o quanto você precisa do Evangelho e como nós, os espíritos, precisamos de médiuns como você não faltaria às reuniões. Vem, Frederico, adocicar a tua alma no Evangelho de Jesus. Para todos eu deixo o meu abraço, e para todos eu digo que o velho Bezerra de Menezes estará aqui sempre que puder, sempre que tiver o estudo do Evangelho, eu estarei para, juntamente com vocês, estudar o Evangelho. E terminando a sua comunicação, convidou-os todos para orar naquela comunicação. E a oração que ele fez foi a seguinte: primeiro, dizendo que tudo de bem que ele havia feito não foi ele que fez, foi Maria de Nazaré que fez por seu intermédio. E todos os seus erros era culpa exclusivamente do seu atraso espiritual. Por isso, em nome das coisas verdadeiras que ele havia feito como instrumento de Maria, ele então, num ato de agradecimento, orava para Maria. Vamos fazer então a oração que ele fez naquele momento. Fechemos os nossos olhos e acompanhemos junto com o doutor Bezerra a sua oração à mãezinha de Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida. Pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendemos na nossa escada de ascensão evolutiva. Paz e fraternidade.